Olá, gente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o filme Pearl. Apenas um comentário, uma análise do roteiro rápida em relação ao seu enredo, certo? Esse filme não é um filme, não é um slasher filme, tá? Um slasher filme que tem como característica um assassino, na maioria das vezes mascarado, que persegue suas vítimas, as mata uma por uma, etc. Por alguma razão. Bem, embora em Pearl há alguns elementos, algumas características desse tipo de filme, do slasher filme, Pearl não é um slasher filme. Em primeiro lugar, o ponto de vista é da pessoa assassina, não é das vítimas. No slasher filme, o ponto de vista, na maioria das vezes, é de uma vítima mulher. Aqui não é. Aqui a assassina é a mulher. E o ponto de vista é dela. Então não é um slasher filme. Segundo lugar, um slasher filme contará com muitas cenas de perseguição. Tá? Se você vê, olha, o que vocês fizeram no verão passado, Pânico, há muitas cenas de perseguição, cenas de pique-esconde, né? As pessoas se escondendo, fugindo do assassino de alguma forma, né? Então, nesse filme aqui, não há esse tipo de cena. Não há esse tipo de cena. Então, Pearl se parece com que filme? Pearl se parece muito com o filme Coringa, Joker. Por quê? Porque lida com um enredo de história de vingança. Nesse tipo de filme, nós acompanhamos a trajetória de um personagem que está num ponto pacífico, certo? Um ponto neutro, e ele se vinga de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica, passando por certas etapas, etc. E aí ele vai matando uma por uma. Bem, gente, aqui em Pearl acontece exatamente isso, tá? Exatamente isso. Então nós temos uma história de vingança. Essa história de vingança, na maioria das vezes, vai contar com um certo anti-herói, entendem? O personagem, o protagonista do filme, nós vemos ele como um anti-herói, uma pessoa que está fazendo coisas erradas, mas nós compreendemos de certa forma, nós simpatizamos com essa pessoa, porque as outras pessoas também não são tão boas assim. Nesse filme aqui, tá? Nesse filme aqui, nós simpatizamos com a protagonista porque ela é engraçada, ela tem um timing cômico, ela tem um jeito, tem bons diálogos, né? Eu já disse isso. Um personagem com bons diálogos será adorado pelo espectador. A importância dos diálogos numa história é incrível. Então, nós simpatizamos com ela por conta disso também. Então, no filme de vingança, há esses elementos, essa característica do herói, de um anti-herói, de uma certa forma um anti-herói. Você pode ver também em filme como Deadly Wish, né? Desejo de Matar, com Charles Bronson, enfim. Então, o Joker, ele se vinga da sociedade. A Pearl se vinga um pouco da sociedade misturado com uma vingança mais particular, tá? Embora ninguém fez algo ruim com ela, né? Ninguém cometeu uma injustiça com ela. Ninguém estuprou ela. Há vários filmes de vingança que lidam com estupro, né? A vítima é estuprada e se vinga dos seus estupradores. Aqui não há uma injustiça grande, né? Ela que perdeu a cabeça, né? O que podemos dizer como injustiça é o fato da mãe dela prendê-la demais, enfim. Mas não há uma injustiça muito grande. Então nós temos aqui um filme de vingança com um protagonista muito anti-herói. Isso muda tudo. Por quê? Porque no slasher filme, tá? Você tem mais cenas de perseguição, há um conflito mais intenso. Então as vítimas, elas não morrem facilmente. Elas, né, batem no protagonista, criam barreiras, né, fogem, se escondem, etc. Em Pearl não há nada disso. Nós acompanhamos a vingança ser ocorrida de uma maneira muito gráfica, etc. Mas
sem muito conflito. Ela se vinga de uma maneira até muito simples, muito fácil, sem muito conflito, sem muitas cenas de perseguição, etc. Então é um filme de vingança. É como o Coringa se vinga. Ele vai lá e pá, dá um tiro. Ele vai lá e mata os caras no metrô. Então, observem que não há uma cena de perseguição que ele... Filme de vingança tem essa característica, embora não todos. Por exemplo, Kill Bill é um filme de vingança, né? A protagonista não é uma anti-herói, né? Ela está se vingando por causa de um mal injusto. E ela se vinga e há cenas de luta e algumas cenas de perseguição, né? E há um conflito ali, ela é rendida, né? Enfim, ela é enterrada viva, enfim. Há mais conflito nessas histórias, você sai com a sensação mais completa, digamos assim. Pô, passei por uma experiência mais gratificante, até porque há mais conflito. Em Peele não há tanto conflito assim. Então, o que é que nos impacta? A imagem, né? A imagem, como as mortes ocorrem, os diálogos. Pô, você vê uma vítima completamente desamparada. A gente sabe que ela vai morrer. Há uma curiosidade e um interesse muito grande de saber como é que ela vai morrer. Então a gente se interessa mais em como vai acontecer as coisas. Mas a gente não se surpreende tanto. E, enfim, tá entendendo? É um filme com poucas surpresas. Então, observe. É um enredo de filme de vingança, mas ele vai meio que ser vendido como slasher filme, embora não seja. Alien é um slasher filme, é um filme de vingança. Alien é um slasher filme, só que ao invés de ser adolescente, né? O Alien de Ridley Scott, ao invés de ser vítimas mulheres, adolescentes, etc., são pessoas adultas que são mortas uma por uma, tá? Até para se tornar algo crível, né? Como é que um assassino iria matar várias pessoas ao mesmo tempo? Não dá, ele iria morrer, né? Enfim, aí ele mata uma por uma. E observem, é um slasher filme em que não há muito conflito físico. E o Alien, ele assusta. É as cenas de susto. Ele mata sempre através de um susto. Então vira um filme meio de horror por conta disso, porque há susto. Em Peele não há susto, não há muito susto. Observam? Então é mais um filme de vingança com toques de elemento de horror. Tá? É um filme de vingança com toques de elemento de horror. Mas não há muitos sustos que são tão característicos de um filme de horror. Tá certo? Então é isso, gente. Eu só queria fazer esse comentário sobre o filme Peele. E aqui está. Ok? Curtem e compartilhem esse conteúdo.